O assunto do momento. As aulas presenciais na rede pública e privada devem ser retomadas? Sim ou não? O objetivo desse vídeo é tratar da área trabalhista, de um lado e de outro, né? Outras áreas, como educação, aspecto psicológico, processual, eu deixo para os profissionais dessa área. Esse tema, como eu disse, é polêmico e as pessoas que eu consultei, nenhuma quis gravar sobre esse assunto. Muitos falaram, eu prefiro não dar uma opinião. Consultei professores, colegas do MP, juízes, autores, antes de gravar esse videozinho, né? E tudo começou porque aqui no estado de São Paulo, eu estou gravando esse vídeo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nós temos um decreto, o Plano São Paulo, né? O Poder Executivo, o governador João Dória, expediu um decreto no final de dezembro de 2020 para a volta das escolas no ensino privado e no ensino público a partir de fevereiro. Muito bem. Teve uma decisão liminar proposta pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP, e a juíza Simone Gomes Rodrigues decidiu, em sede de liminar, suspender a volta às aulas na fase vermelha e laranja. Tá? Então, toda a discussão, o objetivo desse vídeo, foi em razão da decisão liminar da juíza em suspender as aulas em todo o estado de São Paulo. Assim que saiu a decisão da excelentíssima juíza, nós colocamos no Instagram, se você ainda não segue o Instagram, prof_Correia, e todos os vídeos do Instagram estão no canal do YouTube, nós colocamos uma enquete lá no Instagram se essa ponderação de princípios, de um lado, a atividade essencial de educação e do outro, a vida, né, a saúde dos professores, as aulas deveriam ou não ser retomadas. A resposta aqui da enquete, meus amigos, deixa eu olhar aqui para eu não errar. Tá aqui, ó. Qual a sua opinião? As aulas presenciais devem ser retomadas? Sim, 40%. Então, perdeu aquela opinião de que deveria ser retomada as aulas presenciais. Não, 60%. Então, não devem ser retomadas, pelo menos na enquete aqui do Instagram, foi nessas milhares de votos, não devem ser retomadas. Eu recebi no direct milhares de comentários pró, contra, né, a volta às aulas. Eu vou colocar os dois argumentos aqui e vou dar o meu, tá? O meu posicionamento. Tem até um colega de MP que falou, rapaz, não mexe com falar nesse tema. Os temas polêmicos, nós temos que ter a nossa opinião. Ou simplesmente, naquele momento, você não tem opinião, né? Quem coloca a opinião, é óbvio que desperta no outro lado, que é contra, né, aquele sentimento, falando, eu não concordo. Ponto. Eu recebi, inclusive, agora, antes de gravar esse vídeo, a opinião de um lá, né, falando assim, morte aos sindicatos. Sindicalistas deveriam, porque foi o sindicato que sindicalistas deveriam estar presos, né? Olha, esses argumentos muito extremos, né, nós vamos deixar de fora aqui da nossa discussão, que é técnica. Eu sou da área técnico-trabalhista, né? Eu escrevo sobre direito do trabalho, atuo no MPT com a área trabalhista, e aqui os vídeos é sobre o direito do trabalho, né? Então, esses argumentos muito radicais, eu vou deixar para outros momentos, né? Não fazem parte do meu dia a dia. Mas vamos lá. Os professores devem retornar às aulas presenciais. Eu até coloquei aqui no materialzinho, materialzinho que vai ser disponibilizado aqui para vocês, só acessar. Todos os materiaizinhos estão lá no site, é só acessar. Eu coloquei que depende muito da vivência, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu sou louco para eles voltarem para a aula. Ao mesmo tempo, eu peguei Covid e quase morri. Eu fiquei no hospital, internado, então eu tenho medo deles voltarem à aula.
Eu tenho um lado e o outro. Cada um, antes de se posicionar aqui, tem o problema que vive, onde aperta o calo. Tem gente que tem idoso morando em casa, tem outros que precisam enviar os filhos para as creches e escolas, porque senão não tem como trabalhar. Então, eu ainda coloquei assim, tudo depende do convívio, da experiência, do que está passando. Então, é muito fácil a pessoa virar e falar, tem que voltar à aula, porque senão a economia não gira. O outro quase morreu. Né? Então, por isso que a gente tem sempre que respeitar o coleguinha que pensa diferente, sem ataques, não é isso? Eu vou colocar os dois posicionamentos, o melhor é o seu. O seu é o melhor, sempre. Tá? Então, é bom que a gente pense. Argumentos favoráveis ao retorno às aulas. Eu coloquei aqui uns 4, 5 pontos. Né? Então, começa lá, né? Educação é essencial ao retorno da atividade, né? Uma atividade essencial para o retorno de outras atividades, nesses milhares de alunos. A ausência de aulas presenciais desde o ano passado, lá em março, né? Gera graves problemas de desenvolvimento pessoal, psíquico, educacional e ainda, o que pouca gente tem tratado, uma desigualdade ainda mais marcante entre escola privada e escola pública. Na minha família, por exemplo, eu tenho pessoas que estudam na escola pública e escola privada. Os meus filhos estudam numa escola particular e as aulas retornaram ano passado. Né? Dentro da minha família tem pessoas que estudam na escola pública e não retornaram. Né? Ficaram online e tal, mas a idade que estão os meus filhos, estou dando um exemplo que eu vivo, eles ainda não pegam a aula online. Né? Então, essa diferença entre esses dois mundos, escola pública e escola privada. Eu coloquei aqui um ponto bem da área trabalhista, que é o desemprego. Então, por que as aulas devem retornar? Pelo desemprego desses profissionais, principalmente do setor privado. Vão ser mandados embora, as escolas vão fechando. Aqui em Ribeirão Preto, de onde eu estou falando, as escolas já fecharam, né? Várias. E o desemprego dos pais, que não tem como trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças. Então, o desemprego dos professores e dos pais. Né? Até onde eu pesquisei, academias, pelo menos estou falando aqui da minha cidade, tá, pessoal? Academias retornaram, restaurantes e tantas outras atividades nas fases amarela, verde e tal. Por que não retoma as escolas? Se outras atividades, aqui do lado da minha casa tem vários restaurantes. Os garçons voltaram a trabalhar, exceto quem tem algum problema de obesidade, pressão alta, idade avançada e tal. Na escola não retornou. Então por que outras áreas retomaram e a escola não? Essa comparação é interessante. Eu vi algumas coisas na internet, mas não me convenceram. Então, ainda nesse argumento de volta às aulas, não sei como é no seu estado, mas aqui no estado de São Paulo tem fase verde, laranja, amarela e vermelha. Na vermelha não abre nada. Na fase vermelha, mesmo aquele retorno que é favorável às aulas, não pode abrir na fase vermelha, porque os hospitais estão lotados e tal. O contágio está muito veloz. Então, na fase vermelha, não. Né? O problema do decreto do governador João Dória, do governo João Dória aqui, do estado de São Paulo, é que fala que, inclusive na fase vermelha, volta 35%. E foi aqui que a juíza bateu. Tá bom? Falei dos argumentos de volta às aulas, para a gente encerrar o vídeo, argumentos contrários, o retorno das aulas presenciais na rede pública e privada. Olha, pessoal, aqui tem um argumento que me chama muita atenção, que é a ponderação de princípios básicos fundamentais. De um lado, né, tem essa atividade essencial do ensino, mas de outro tem a vida dos profissionais da área de educação. Como não há ainda um medicamento eficaz e não tem vacina ainda, estou gravando esse vídeo, e foi vacinado só uma parte dos profissionais de saúde, não chegou nem os idosos e tal. Então não tem como voltar, senão mata tudo os professores e as pessoas que eles convivem. Né?
Agora nós estamos vivendo ainda um agravamento, uma velocidade de propagação e uma nova variante do vírus, uma nova cepa. A hora que eu falo parece que eu estou assistindo aqueles filmes lá, né, epidemia e tal. Então não tem como voltar às aulas presenciais. Só o distanciamento e a vacina são eficazes, né? Então persiste a volta às aulas online, né? Eu ainda coloquei aqui que a vacinação deveria ser obrigatória para os professores. E dentro desse grupo prioritário dos professores, deve-se privilegiar ainda, deve dar a prioridade ainda aos professores da rede pública. Por quê? Porque tem uma estrutura mais precária. Até os alunos não têm condições de ter os mesmos equipamentos, o distanciamento, aquela coisa toda. Então, os professores deveriam ser prioridade e, dentro dessa prioridade, a rede pública. Muito bem, muito bem, muito bem. Falei mais do que eu queria, porque esse, né, é um tema muito complexo. Eu vou falar o meu posicionamento. Se você não concordou com nada do que eu disse, está tudo certo. Tá? O melhor é o seu. A gente tem que pensar com a nossa cabeça, ouvindo as discussões aí. Então, né? Então, o meu posicionamento é no seguinte: Henrique, deve-se retornar às aulas presenciais? Olha, na fase vermelha, não. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a área que eu estou está em área vermelha, porque o contágio está muito grande. Não deve retornar. Tirando a fase vermelha, eu não vejo por que não retomar, assim como as demais atividades, naqueles percentuais do decreto. 70%, 40%, 35%, exceto quem é grupo de risco. Obesos, hipertensos, idosos, esses devem continuar no ensino à distância. Então, o professor de matemática, que já tem uma idade avançada, sobrepeso e tal, ele continua dando aula online. E na fase vermelha, não. Sou favorável ao retorno se as outras atividades estiverem sendo retomadas. Não vejo, não me convence o argumento de retomar o restaurante, a academia e não retomar as aulas nas escolas. O ensino superior, pessoal, no decreto está fora, porque os adultos se adaptaram às aulas online, né? E a propagação entre os adultos é maior do que entre as crianças, segundo o que eu li. Tá legal? Então, o meu posicionamento é de que se as outras atividades voltam, com todas as medidas sanitárias, as aulas poderiam voltar também. Tá bom? Se você não concorda, tá tudo certo. Mas uma última observação para a gente encerrar. Se você é de outras áreas, até se você é da área jurídica, trabalhista, eu deixo a indicação aqui da pós-graduação do Aprovação PGE, a pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, a terceira turma 2021, que está aberta, inclusive. Mas eu acho interessante aqui, para a gente pensar fora da caixa, né? Se você é de outras áreas ou da área trabalhista, é o papel dos sindicatos nisso tudo, né? A proteção aos trabalhadores. Igual lá, eu comecei falando de um comentário extremo, morte aos sindicalistas, não sei o quê. Para. Quem vai defender os trabalhadores? É o sindicato, é a Justiça do Trabalho, é o MPT. Quem vai defender os empresários? Eles têm lá os órgãos de classe, né? Então, nós temos que ter essa... existe a luta de classes, capital e trabalho, que é da democracia. Então, qual o papel do sindicato? Qual o papel da Justiça do Trabalho, do MPT? Isso é muito bom da gente pensar. Ainda se você é da área jurídica, o aspecto processual, eu deixo aí para o Ellison e para os demais colegas da área do processo, a competência. A competência e a decisão veio da vara da Fazenda Pública, porque questiona o decreto, porque envolvia servidores públicos. E da Justiça do Trabalho, como que fica a competência? E uma liminar de uma juíza que afeta de um dia para o outro todo o Estado de São Paulo. Então, todas essas discussões no aspecto processual você pode tratar. Grave um vídeo, coloque algo aí nas suas redes. Se você é psicóloga, é da área de educação, o aspecto psicológico das crianças confinadas sem o convívio. Eu, como pai, eu já falo que a escola, o ensino fica em segundo lugar, o convívio é em primeiro. Como tem sido difícil. E o aspecto psicológico dos pais que tem que seguir, né? Os filhos na escola. Que trem complicado. Eu sou da área de educação e às vezes não consigo. E, por fim, a desigualdade. Quem não tem
internet boa em casa, diferença aí, né, não é só internet, eu já vou encerrar. Internet boa. Então, tudo isso você pode discutir. Até o próximo.